não é? Vamos ler a palavra de Deus, Provérbios 1, de 20 a 33, mas nós vamos ler agora apenas do verso 20 ao 23 e à noite, se Deus permitir, continuaremos. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a sua voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém? Irmãos, a sabedoria é algo tão necessário para a vida, tão necessário, mas ao mesmo tempo, ela parece ser tão elevada que a ponto de ser inalcançável. Porque se você parar para pensar, momentos que você deu uma resposta inadequada, e que pensando bem lhe faltou sabedoria, ou a reação que você teve a algum fato, e você conclui que faltou sabedoria ao reagir àquele fato, e na vida uma coisa muito importante é como nós reagimos às coisas, como você reage àquilo que é ruim, como você reage ao que é bom. Muitas vezes o grande problema não é uma coisa chata que aconteceu, mas como você reagiu a ela. Então a sabedoria, quando a gente para pensar, às vezes da vida em que você lhe foi exigido ter sabedoria e você reconhece que não teve, parece tão difícil ter sabedoria. E realmente, porque sabedoria é uma coisa ampla. Tem a ver com o modo de ver as coisas, o modo de interpretar, está ligado a discernimento, está ligado também às escolhas, mas sobretudo a temer a Deus. Então note uma coisa, ao mesmo tempo que a sabedoria, nós reconhecemos, é difícil alcançá-la, nós precisamos entender que a sabedoria, ela é alcançável. Por quê? Veja comigo aqui o texto bíblico. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Aqui acontece a utilização de uma figura de linguagem, personificação. A sabedoria é apresentada como uma mulher corajosa. A personificação se dá quando algo que não é humano assume uma postura humana. A sabedoria, por exemplo, o livro de Provérbios diz que ela clama em alta voz, nas ruas, ergue a sua voz nas praças públicas, nas esquinas barulhentas, ela clama e nas portas da cidade, ela faz o seu discurso. Então a sabedoria se apresenta como uma mulher heroína, corajosa, forte, e ela se apresenta nas ruas. Por que a sabedoria está nas ruas? Por que está na praça pública? Por que está nas esquinas, na porta da cidade? Porque é onde a vida acontece. Nas ruas são estabelecidos diálogos, as pessoas conversam nas ruas, os encontros são marcados nas ruas. Nas ruas a vida circula, nas esquinas, nas praças públicas são feitos discursos. Nas praças públicas e nas ruas está o comércio. As pessoas comprando e vendendo. Na porta das cidades, naquele tempo as portas das cidades eram utilizadas como assim um centro de tomada de decisões. O caso de Boaz e Ruth, quando Boaz e Ruth foram se casar, ou estabelecer ali a liberação para que Boaz se casasse com Ruth, onde Boaz se encontrou
com os anciãos, com os líderes daquela comunidade, na porta da cidade. A porta da cidade era o lugar que era o tribunal. Ali era o lugar do conselho. Então a sabedoria, ela sai e está na rua, na esquina, nos tribunais, na Assembleia Legislativa, na Câmara, no Senado, na Câmara dos Vereadores, nos prédios administrativos, está no meio dos camelôs, está no meio nos taxistas, está com os taxistas, na entrada, na saída de um táxi, num percurso de um Uber, no ônibus, nos vendedores ambulantes, dentro das farmácias, dentro dos mercados. A sabedoria está aí. Por quê? Porque a sabedoria, irmãos, ela é alcançada no cotidiano, no dia a dia. Essa é uma lição extraordinária para a vida da gente. Pode acontecer de ocorrer na minha vida e na sua vida em um culto, e isso acontece, um fato novo, impactante, que muda a vida da gente. Isso acontece. Mas o nosso crescimento em sabedoria, ele não é um ato instantâneo. Eu gostaria de ir a um lugar, uma pessoa orasse por mim e resolvesse o meu assunto de sabedoria e me desse uma unção de sabedoria e eu saísse dali uma pancada só, numa oração só, num ato só, cheio de sabedoria. Mas não é assim a vida. A sabedoria nós encontramos e podemos vê-la no cotidiano, naquilo que é positivo e naquilo que é negativo. Se eu estou na rua e presencio algo bom, eu aprendo e cresço em sabedoria, retendo aquilo como bom exemplo. Se eu vejo um negócio, uma negociação comercial, algo da vida profissional positivo, eu aprendo com aquilo. Eu posso entrar dentro de um táxi e aprender com aquele taxista como ser eu um pastor melhor. Porque dentro de um táxi é possível aprender como ser um pastor melhor. É possível aprender como ser um policial melhor. É possível aprender como ser uma professora melhor. Eu posso entrar num banco e aprender como ser um enfermeiro melhor. Porque tem sabedoria ali, coisas ali positivas sendo ensinadas pelo exemplo, pelas palavras, pelas atitudes. E posso aprender também quando eu uso o raciocínio contrário. Quando há no táxi, no banco, no comércio, na loja, no posto de gasolina, no metrô, no trem, dentro do ônibus, um exemplo ruim, a sabedoria está ali clamando, dentro daquele fato ruim, me ensinando a como não fazer, a como não agir. Porque, irmãos, a vida é uma escola, é aí que está. Porque eu aprendo indo num hospital quando nasce uma criança, ou indo num sepultamento quando morre alguém. Porque a vida é uma escola. Eu aprendo quando vou numa penitenciária e presencio aquela realidade ali. Eu aprendo sobre o viver. Porque tudo é pedagógico. Quando eu vejo um aluno tratando uma professora com educação, eu aprendo. E quando eu vejo um aluno desrespeitando uma professora, eu aprendo também a como não fazer. Então, a sabedoria, irmãos, ela está em todo lugar clamando, insistentemente. Por isso que o texto diz, a sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas.
nas esquinas das ruas barulhentas. Aqui, meus irmãos, é interessante nas esquinas das ruas barulhentas, porque a palavra barulhenta aqui indica um rebuliço, uma confusão. E é como os estudiosos da língua hebraica dizem, que é como se a sabedoria tivesse subido num muro no meio do rebuliço. A sabedoria pode ser encontrada até na confusão, na revolta. Você olha e vê. Por exemplo, às vezes eu vejo um rebuliço na rua. A gente percebe como a humanidade está desorientada. Às vezes existe um protesto, uma coisa. Você vê que as armas humanas são aquela ali mesmo, aquela doideirada ali, aquele xingamento, aquela coisa. O jeito de Deus agir é outro, o jeito que Deus transforma uma vida é outro. Então, irmãos, a primeira coisa é que a sabedoria, ela está na vida diária. Nós oramos aqui agora pelos alunos, pelos pais, pelo ano letivo. Amanhã, irmãos, é dia de aprender. Como é que nós vamos levantar amanhã? Amanhã o nosso levantar vai indicar que é uma oportunidade de aprender. Nós vamos levantar amanhã como? Meu Deus do céu. Ô vida, que desgraça. Por que tem segunda-feira? Oh meu Deus, só Jesus na causa. Não usa a expressão só Jesus na causa, senão. É até afronta a Deus, sabia? Isso é até um pecado a gente falar assim, ai, só Jesus na causa. Não faz isso não. Não vamos usar o nome de Jesus assim, não. Vamos abraçar o nome de Jesus de modo virtuoso. Em nome de Jesus, o dia de hoje será um dia abençoado. Em nome de Jesus, eu vou saber me comportar diante dessa situação. Em nome de Jesus, isso é sabedoria. Agora, se a gente comer o primeiro pão, comer o primeiro pão do dia, comer o primeiro pão, como se ele fosse um presente do diabo, é muito ruim, irmãos. É muito ruim. Fazer o primeiro percurso, como se ele fosse uma punição para as nossas vidas, ele é uma oportunidade. Amanhã, a primeira entrada no ônibus, no metrô, o seu primeiro trajeto, os seus primeiros encontros, eles serão todos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tudo. A sua primeira injeção num tratamento, a sua primeira fase num tratamento, a sua consulta, tudo isso será para a honra e glória do Senhor, porque a sabedoria está ali em todo lugar. E a sabedoria corre atrás de nós, irmãos. O que o texto está mostrando é isso, ela está clamando. Às vezes alguém diz assim, eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Isso também já aconteceu comigo. Isso acontece com qualquer pessoa que é normal. Mas por que acontece isso, irmãos? Porque às vezes os nossos ouvidos estão confusos. Mas Deus já parou até de sussurrar. Já está como a sabedoria, gritando nas praças. Outra lição muito importante sobre a sabedoria, nós podemos encontrar no verso 22. Porque a sabedoria é oferecida e ela convida todos os necessitados. Todo mundo precisa de sabedoria. Mas aqui aparecem 3 categorias. E o livro de Provérbios é rico em categoria, em nomear, em designar e mostrar tipos de pessoas. Aqui, por exemplo, até quando vocês inexperientes. Para certas coisas todo mundo é inexperiente. Quem aqui antes de ser pai e mãe leu o livro sobre criação de filhos, essas coisas? Levanta a mão. Ninguém não? Qual de gente que leu? Quem é que ouviu palestra sobre isso? Levanta a mão.
Vocês não estão indo na igreja, não, gente? Agora eu estou assustado. Onde vocês estavam, gente? Não, vocês não escutaram o que eu perguntei. Quem aqui ouviu palestra, ouviu coisas, palavras sobre criação de filhos antes de ter filho? Levanta a mão. Ah, bem. Tá certo. É porque eu perdi até o raciocínio, rapaz. Que eu pensei, ou eu estava no lugar errado, ou esse pessoal estava em lugar errado. Não sei onde nós estávamos. Mas escute bem, olha. Todo mundo é inexperiente. Por mais que você tenha tido instrução, lido, escutado, todo mundo é inexperiente. Alguém pode dizer assim, não, mas eu li tudo sobre casamento antes de casar. Mas não existe um livro específico para casar com aquela pessoa que você casou. Porque cada pessoa daria mais de um manual. Os livros que tem sobre casamento são no geral. Mas e um livro para casar com a pessoa com quem você casou? Porque essa pessoa é única. Então, tem os livros sobre casamento, mas o pastor Isaac teria que estudar um livro para casar, um livro específico, como casar com a Cleides. Eu teria que ler um livro específico, como casar com a Cristiane. A Cristiane teria que ler uma enciclopédia, como casar comigo. Porque cada pessoa é única. Cada pessoa é de um jeito. Então todo mundo é inexperiente. Tem coisas que você não precisa da experiência necessariamente para acontecer. São pouquíssimas coisas. E Deus, na sua sabedoria, colocou no ser humano. Por exemplo, a criança acaba de nascer, não teve aula como sugar o seio da mãe, para amamentar. A criança nasceu e já começa a sugar o seio da mãe. Aquilo ali é um milagre que acontece. Não teve palestra, não teve aula. Quem precisou de palestra foi a mãe. Que tendo ou não palestra também, a coisa vai acontecer. Se ela perseverar lá, vai acontecer. Agora, nós somos inexperientes, irmãos, para tudo. Tudo é um teste. A experiência se dá, irmãos. Tornar-se experiente é uma coisa que tem a ver com experimento. Ou seja, você recebe uma informação, agora você vai colocar aquilo em prática. Agora, ao colocar em prática, e depois esperando o tempo, é que você se tornará experiente. Então é um teste de fé, de ter coragem, de se arriscar para experimentar. A Bíblia diz uma coisa: você tem coragem, fé e aplica aquilo. Quando você aplica, a atitude, que é fruto daquilo que estava no intelecto, da informação, vai dar o seu fruto. Aí você ganha a experiência de ter obedecido a Deus. É um desafio que você tem. A Bíblia diz uma coisa, você coloca aquilo em prática, é desafiador. Você tem uma iniciativa de abrir um comércio, abrir um negócio. É desafiador, precisa ter coragem, mas você enfrenta o desafio, pega a informação e coloca em prática. Agora vamos ver o resultado. Quando vêm os resultados, e a vida, ela é feita de tentativas, de erro e acerto, erro e acerto. Erro e acerto. Você vai lidando com os erros, porque para ter sucesso tem que aprender a lidar com os erros e frustrações. Se você recua cada frustração, você não sai do lugar. Então erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto, e você vai prosseguindo. Você se torna experiente
experiente. Experiente. A experiência é uma coisa fantástica. E ela é amiga da sabedoria. Um médico que opera diariamente, ele tem uma mão, um raciocínio, uma visão diferente de um que não opera diariamente. Um médico que atende certo tipo de especialidade, ele vai olhando para a pessoa por causa da experiência. Ele não tem aquele nível de sofrimento de antes, daquelas tentativas contínuas de tentando sinais por causa da experiência, sinais na cor, no respirar, no andar, no falar, no descrever um fato. Ele vai captando aquilo por causa da experiência, que é fruto, meus irmãos, do dia a dia. É fruto do dia a dia. Assim, em todas as áreas, uma pessoa que começa a ter empregados, ter funcionários, com o passar dos anos, ele vai fazendo uma leitura, vai desenvolvendo uma capacidade, meus irmãos, de fazer uma leitura de personalidade diferente. O pastor Lino Frota, que foi pastor onde eu fui pastor, lá em Heliópolis, o pastor Lino começou a ser pastor com 56 anos. E quando eu fui pastor lá, ele foi pastor, ele tinha 94. O pastor Lino era um homem muito trabalhador, interessante. Ele gostava de construir as coisas e tudo. E ele estava na igreja lá de Heliópolis. E chegou um rapaz, eles estavam construindo as coisas lá, e chegou um rapaz pedindo um emprego e tal. E tem uma caneta aí? Aí o pastor Lino estava conversando com o rapaz, mas essa caneta sua está muito caprichada, não pode não. Ele estava com a caneta na mão e conversando com o rapaz, e ele perguntando para o rapaz: você está precisando trabalhar? Tô. E conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Eu estava com ele lá. Ele estava perto de mim escutando. Deixa eu contar a história direito. Ele estava perto de mim, escutando o rapaz falar comigo que queria trabalhar na obra lá da igreja. Aí eu perguntei: você faz o quê e tal? E o rapaz explicando. O pastor Lino bateu em mim e falou assim: pastor João, eu posso conversar com esse moço um pouquinho? Aí eu falei: pode, pastor. E ele continuou perto de mim. Aí ele começou a perguntar: você faz assim, assim? Você faz assim, assado? Você faz o cimento como assim, assim? O pastor Lino entendia dessas coisas. E aí o pastor Lino, com a caneta na mão, fez tuf. E continuamos a conversar. Aí acabou a conversa ali, o rapaz falou assim, o pastor Lino falou comigo: pastor, esse moço, o fulano de tal, falou com ele: e pastor, esse moço eu aconselho ele não trabalhar aqui na igreja. Aí eu peguei e fiquei no ar assim, né? Ele daria emprego para esse aqui, ele daria emprego, ó. Para esse aqui ele daria emprego. Aí ele pegou e bateu em mim e falou assim: pode ficar tranquilo, pastor, não fica com esse não. Falou perto do rapaz assim. Porque o pastor Lino estava numa fase que ele estava preocupando pouco com o que os outros achavam. Teve um dia que uma pessoa chegou e falou assim: pastor Lino, assim o senhor não agrada as pessoas. Ele respondeu bem assim: não, mas eu não estou aqui com esse objetivo, não. Ficou resolvido. No meu objetivo não é esse, não. Aí eu peguei e notei quando ele jogou a caneta no chão, quando ele soltou a caneta. Mas ele falou assim: pastor, o preguiçoso, até para pegar uma caneta o senhor tem que pedir ele para pegar. E de preguiça nós já estamos cheios aqui, não podemos mais um. Porque senão a cada coisa que vai fazer numa obra igual essa aqui, você tem que pedir o cara até para acender uma lâmpada. Porque ele não se toca. Aí ele falou comigo: imagina eu aqui, na época ele tinha 93, eu com 93 anos, deixo a caneta cair perto de um moço desse, ele não se dá o trabalho. E detalhe, irmãos, ele ainda segurou no meu braço quando a caneta caiu para eu não pegar.
Ele estava ativíssimo. Porque quando a caneta caiu, eu fui por trás dele, ele me segurou assim e continuou conversando. Eu notei na hora. A experiência daquela vida de muitos anos lidando com pessoas faz com que ele tenha uma leitura diferente, assim como o médico, como o comerciante, todo mundo. Aí a sabedoria está atrás dos inexperientes. E aí a sabedoria pergunta: até quando vocês inexperientes vão se contentar? Ou seja, vocês não podem se contentar em não ter o conhecimento. Outra categoria, vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Sabedoria tentando alcançar o zombador, porque o zombador, o escarnecedor, o que fica só debochando, ele não é sábio, mas a sabedoria está tentando alcançá-lo. Aí diz a terceira categoria aqui no verso 22, e vocês tolos, meus irmãos, poderia ser traduzido como loucos, e vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Ou seja, a sabedoria está à procura de quem necessita dela, veementemente. Sabedoria está querendo falar aos inexperientes, aos zombadores. Só que agora tem uma pergunta: até quando desprezarão o conhecimento? Irmãos, aí é que está. E depois nós vamos continuar falando sobre isso. Aí é que está. A sabedoria está em todo lugar. Ela vai atrás. Ela procura falar. Ela fala na boca de um sábio e na boca de um ímpio. O exemplo de um e de outro serve para me dar sabedoria. O bom exemplo, como fazer. O mau exemplo, como não fazer. O bom exemplo, como ser. O mau exemplo, como não ser. Não ser. Está em todo lugar. A sabedoria, então, me procura. Te procura. Mas a pergunta é: eu desprezo a sabedoria ou eu abraço a sabedoria? Agora vamos fechar aqui o raciocínio. No meu modo de viver o dia a dia, no meu modo de encarar o dia a dia, no meu modo de estar na esquina, na praça, na porta da cidade, no ônibus, no hospital, no cemitério, na escola, na igreja, no metrô, na lanchonete, na pizzaria, no estádio de futebol, no jogo de basquete, na sala da minha casa, no seu quarto, na sua cozinha. Sabedoria está ali procurando. Qual a minha atitude diante da vida? Diante do que está ao meu redor, que a sabedoria está em todo lugar. Se eu desprezo o meu dia a dia, se eu desprezo os encontros, se eu desprezo as despedidas, se eu desprezo cada refeição, se eu desprezo cada presente, se eu desprezo cada necessidade, aí eu estou fugindo da sabedoria. Mas se eu olhar para a vida, para a rua, para a praça, para a esquina, eu vejo que eu não preciso fazer uma grande universidade para ser sábio. Porque a sabedoria é encontrada no cotidiano, no dia a dia. Meu irmão, minha irmã, que hoje, amanhã, em todo o tempo, quando a sabedoria falar comigo, com você, que nós abracemos a sabedoria e cresçamos o tempo todo, porque a vida
é uma escola. Vamos orar? Senhor Deus,